Existe um ponto crucial na fala em Juízes que nos faz refletir um pouco sobre o fator contemporâneo que vivemos. Como assim, pastor, o fator contemporâneo que vivemos? O que é que isso tem a ver conosco? No início do texto você vai perceber uma coisa muito importante e serve de alerta para nós como cristãos e como igreja. Deus está repreendendo os israelitas. O anjo do Senhor vem sobre aquele povo e Deus começa a trazer um significado de continuidade de fidelidade do povo de Deus para com Ele mesmo. Isso é uma prática muito comum para aqueles que confessam Jesus, aqueles que fazem parte da aliança com Deus, de às vezes ser infiel com Deus, de viver uma vida de infidelidade. E isso é muito visível, isso é muito palpável, muito presente na igreja contemporânea moderna. Não é só na igreja batista, estou falando da igreja em geral brasileira. Nós vemos uma infidelidade tamanha sobre a igreja de Jesus Cristo. As pessoas nunca agradecem o que Deus faz, nunca. E isso são relatos que se manifestam de geração a geração. Amém, gente? E isso é muito presente de geração em geração. Veja o verso 1 aqui junto comigo, por favor. Abra aí, por favor, em Juízes, capítulo 2, versículo 1. Vocês vão entender o que eu estou querendo dizer a vocês. O verso B, a parte B, tá? Ele diz o seguinte: eu tirei vocês da terra do Egito e trouxe vocês sobre a terra do juramento que eu havia prometido aos pais de vocês. O que foi que Deus tinha prometido ao povo de Deus? O que foi que Deus tinha prometido ao povo de Deus? Que é dar a terra o quê? Vocês conseguem observar que a mesma perspectiva de aliança e de compromisso com Deus se faz presente hoje? Você concorda comigo? Mas de que forma? Há uma terra aí, há um lugar assim, e hoje nós estamos aonde? Indo para Nova Jerusalém. É a terra prometida, é a nova terra que virá e irá se instaurar aqui e ser tudo, como pode dizer assim, restaurado por Deus aqui nessa terra. É a Nova Jerusalém. Quem vai estar aqui? Os cristãos, os salvos. Então Deus sempre prometeu ao seu povo e Ele sempre cumpriu. Agora o seu povo nunca cumpriu o que se diz para fazer para Deus. É uma realidade muito eminente, porque Deus está dizendo ele sobre o juramento: eu prometi aos pais de vocês, eu cumpri. Deuteronômio capítulo 6, Deus faz uma aliança com o seu povo, dizendo: vocês serão o meu povo e eu serei o Deus de vocês. E o povo: amém, estamos contigo. Foi assim ou não foi assim? E Deus aqui está jogando na cara das pessoas dessa forma: eu cumpri o que eu disse a vocês. Nunca invalidarei a minha aliança com vocês. O que é que Deus está dizendo? Eu dei a vocês a terra e a terra vai ficar com vocês. Eu não vou mudar, não. Não vou mudar. Mas ele diz no verso 2: quanto a vocês, não façam nenhuma aliança com os moradores dessa terra. Pelo contrário, derrubem os seus altares. No entanto, vocês não obedeceram a minha voz. O que é isso que vocês fizeram? Nós estamos passando por um momento caótico, de uma evidência muito profunda de que as pessoas dizem servir a Deus, servir a Cristo, mas não querem aliança com ela. Como é, meus irmãos, que eu estou com a vida destruída? Como é que eu estou com o meu lar destruído, caído? E eu estou rindo. Eu estou rindo. Eu estou feliz. Não tem motivo de alegria. Não tem motivo de rir, é tipo de chorar e clamar a Deus. Tiago diz que vocês transformem a tristeza, a alegria de vocês em tristeza, e o vosso riso em choro. É isso que nós estamos precisando. Porque o que vemos hoje é um fator muito comum. As pessoas achando normal estar com a vida destruída. É normal, pastor, eu estou com minha vida destruída, minha família está destruída, eu estou destruído e está tudo bem. Não está bem. Que a aliança de Deus é restauração, é restaurar a sua vida. Se sua vida não está restaurada e não está se restaurando, quem está errado é você. Quem está errado é você. Porque Deus aqui, Ele se manifesta dizendo: eu fiz uma aliança, mas vocês quebraram. Quando você vê as pessoas com a vida bagunçada, tudo dando errado, estão quebrando a aliança com Deus. Sempre foi assim. Estão quebrando a aliança com Cristo. Porque foi aqui que foi manifesto. E saiba comigo. O verso 6. Depois que Josué despediu o povo, os filhos de Israel se foram, cada um a sua herança para possuir a terra. O que foi que Deus tinha dito a esse povo?
eu vou dar a terra a vocês, e dentro dessa terra cada um vai ter o seu local. A ponto que teve outras pessoas que ficaram antes do rio, e eles pensaram que ia ter uma desunião, e chamaram a casa, não, vamos tentar se unir aqui todo mundo, mas então pronto, sirva ao mesmo Deus também. Se você for ficar lá, dá, sirva ao mesmo Deus. Faça isso. Nós não queremos desunião. Foi assim ou não foi? Se você ler todo o Pentateuco, você vai ver Deus sempre querendo o povo unido. Não querendo servir outros deuses. Porque a união faz o quê? Faz a força. Sempre foi assim. E nunca vai ser diferente. 1 Coríntios capítulo 12, o apóstolo Paulo fala sobre o corpo de Cristo, falando que cada um tem sua importância no reino dos céus. Esse dedo mindinho nosso não é menos importante do que o dedão da mão. Você concorda comigo? Quando você dá uma topada, fiche na quina do sofá que bate o seu dedo mindinho, você lembra dele, não lembra? É assim que Paulo está querendo falar. A importância da união. E o povo de Israel, ele não queria isso. Cada um queria o que é seu. Nós somos assim. Concorda comigo? Nós somos assim. Nós beiramos a ignorância todos os dias. Infelizmente, é o que essa geração bebe. Essa geração ela é mimada. Ela é mimada. Ontem eu preguei sobre isso aqui lá em Cabedelo. Eu fiz essa mensagem aqui para Fagundes também. Por que mimado, pastor? Por que mimada, pastor? Um não é motivo de uma tempestade no copo d'água. Você concorda comigo? Você trabalha na escola. É ou não é verdade? Trabalha na escola, ele sabe. Eu estou falando de uma geração inteira de pessoas que não sabem ouvir? Não. Não sabe ter disciplina. Não sabe. E Deus cobra isso, tá? Do seu próprio povo. Mas que disciplina é essa que Deus cobra? Que exercício de disciplina é essa? É adorar o Deus verdadeiro. É servir ao Deus verdadeiro. Observa o texto comigo. Vamos passeando com ele. O povo serviu o Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciões. Observe uma coisa. Que a morte de Josué trouxe um prejuízo para o povo de Deus. E os anciões morrem também, trouxe mais prejuízo ainda. Por quê, gente? Josué tinha uma missão, os anciões também tiveram uma missão. E que missão só essa? De transmitir de forma oral a lei do Senhor, os feitos do Senhor. Então, quando isso acontece, o povo se desencandeou, voltou ao mundo, voltou aos espólios, voltou aos pecados. E o que isso quer dizer hoje, pastor, olhando para esse texto e trazendo para o motivo contemporâneo de hoje? As pessoas só são crentes na frente do pastor. As pessoas não conseguem ser cristãos na ausência dele. Todo mundo, quando está perto do pastor, a vida está bem, né? Está restaurada. Mas quando você vai ver por trás dos bastidores, está uma desgraça. Uma casa destruída, uma vida destruída, nada anda. Por quê? Não tem uma aliança compromissada com Deus. É o que o texto nos diz. É o que a palavra nos diz. Que o povo de Deus se desanda. Vai por outros caminhos. Josué morre. Vou trazer para você. A igreja de Tessalônica. Quem aqui já leu 1ª e 2ª Tessalonicenses? É linda, não é linda a carta? É uma bênção. Fala da vinda do Senhor, fala do anticristo, fala de tanta coisa. Mas a parte mais linda é no começo. Que ele diz, Tessalônica, vocês são a igreja exemplo para todas as outras igrejas. E você não entenda por que Paulo fala aquilo. Paulo está falando aquilo porque Paulo foi olhar, pregou, mas os próprios judeus perseguiram Paulo. Paulo tem que sair de lá nas carreiras, para não morrer. Aí Paulo pede a quem? A Timóteo. Timóteo, vá lá, pelo amor de Deus, veja como é que está aquela igreja, que já faz anos, faz mais de 3 anos que eu não vou lá. Aí Timóteo vai. Quando Timóteo chega, Timóteo tem o quê? Uma surpresa. Por que, pastor, uma surpresa? Porque Paulo deixou a igreja de um jeito. Não tinha pastor, não tinha missionário, não tinha evangelista, não tinha mestre, não tinha absolutamente nada. Só tinha crentes fiéis a Deus. Quando ele volta, estava triplicado o tamanho da igreja. Vocês entendem que as coisas só acontecem por meio da graça de Deus? Não é o pastor. Você vê que Josué morre e os anciões morrem, as coisas desandam? Vou dar um exemplo aqui. Se eu morrer, a igreja morre também? Se eu morrer, eu também paro a igreja também? Fecha as portas também?
Não é para ser assim. Não é para ser assim. Porque a igreja é de quem, gente? É de Cristo. Não é minha igreja. Se eu parar hoje, eu dizer, gente, eu não vou mais ser pastor não. E aí, como é que fica a situação? Vão parar também? Vocês vão parar de ser crente também? Vocês entendem a autodependência pastoral? Vocês já prestaram atenção que nós precisamos de um herói? Gente, o herói é Jesus, gente. O herói é Jesus. Não é o pastor, não é o mestre, não é o evangelho, não é o missionário, não é ninguém. É Jesus. O alvo é Ele. Veja o que Paulo fala. Esquecendo-me das coisas que para trás ficaram, avanço para o alvo da soberana vocação em Cristo Jesus. Qual é o nosso alvo principal aqui? Jesus, meus irmãos. Nosso alvo sempre será Cristo. O povo tinha um alvo aqui, era Josué e os anciões. Ah, pastor, mas o pastor é importante. Claro que é importante, que Deus disse que o pastor é importante, mas a maior autoridade da igreja é Jesus. É por isso que tudo parte de quem? De Cristo. Da palavra dele. Não é da palavra do pastor. O pastor tem que falar algo que esteja voltado na palavra de Deus e as coisas dão continuidade. Não é uma coisa particular minha, mas uma coisa que vem da palavra de Deus. Continua comigo. E os anciãos sobreviveram por muito tempo depois de Josué, e que viram todas as grandes obras que o Senhor tinha feito por Israel. Preste atenção nisso aqui, para que vocês entendam isso aqui. Essa parte final aqui, parte B ou C do texto, diz o seguinte: tempos depois de Josué, tempos depois, presta atenção, tempos depois, e que viram todas as grandes obras que o Senhor tinha feito por Israel. Veja só, eles viram as grandes obras que Deus tinha feito por quem? Por Israel. Deus abençoou esse povo de uma forma tremenda. Imagina só você ver as obras de Deus com os seus olhos. Imagina só. Quem é que já viu a obra de Deus? Você já viu isso na sua vida? Você já vê Deus na sua vida? Ou você não consegue ver? Vê ou não vê? Se você não consegue ver, você é um ingrato. Se você reclama de tudo, você é um ingrato. Está na hora de nós mudarmos a nossa cultura e começarmos a ser mais gratos pelo que Deus faz. Você tem um pão na sua mesa, Deus traz provisão, mas não é do seu jeito, é diferente. Você quer que Deus trabalhe do seu jeito, Ele não vai trabalhar do seu jeito. Isso aí nunca é do jeito dele. A obra de Deus era manifesta a esse povo aqui. Observe, eu quero ler junto com vocês. Veja só, Josué, filho de Num, servo do Senhor. Observe que o texto identifica Josué, verso 8, como servo. Vocês observam que a característica daqueles que estão no reino de Deus é servir? Já prestou atenção nisso? Quer ser um maior entre os irmãos? Sirva. É melhor servir do que ser? Essa é a característica do reino de Deus. E o texto diz: servo do Senhor. O que é servo? É escravo. Ele está submetido plenamente à vontade de Deus. Nós aqui somos servos de Deus. Somos escravos do Senhor. Nós estamos submetidos à vontade de quem aqui? Me diga. De Deus. Então o meu papel aqui é servir. O meu papel de vocês aqui é servir. E nada mais. E Josué serviu com muito amor, Senhor. Mas o povo não queria servir. E vocês vão ver aqui o que foi que aconteceu. A parte mais triste disso aí. Hoje em dia é melhor ser servido, né? É bom quando a gente é servido. Você concorda comigo? Eu gosto quando eu sou servido. Você gosta quando eu sou servido? Eu amo como eu sou servido. Mas servir é uma excelência muito maior. Quando a gente serve, meus irmãos, a gente quebra nosso ego, nossa vontade, nosso querer, né? Envolve tanta coisa. Porque nosso alvo é Cristo e ninguém mais. O alvo de Josué era o Deus da aliança, era o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, que é o nosso próprio Deus também, que é manifesto. E nós vivemos numa geração que para servir ao Senhor está difícil. Estou falando de servir a Deus. Olhe para os crentes atuais e modernos e pergunte a eles quantas horas eles oram por dia. Ah, pastor, eu queria que minha vida fosse transformada como? Como minha vida, me diga como, em nome de Jesus, me ensina aí um modelo extra-bíblico que vai transformar a minha vida. Se não for por meio da leitura da palavra e da oração, me ensine, por favor.
você fizer uma contagem de segunda-feira para cá, o quanto você tem orado, não dá 10 minutos, meia hora. Não estou falando de todos, mas alguns. Se você se doeu com você mesmo, se você não se doeu, você está andando no caminho certo também, gente? É assim. Ah, pastor, mas eu queria que minha vida mudasse. Meu irmão, como? Eu estou tentando, eu converso com as pessoas. Eu falei, meu irmão, você quer o quê? Você quer que eu lhe dê uma macumba, para você botar a mão na água, ficar tomando, orando e tomando, orando e tomando? Isso é espiritismo. Isso é babaca. Não existe transformação se não for pela leitura da palavra oração, mas os crentes não querem. Tem tempo para tudo, só não tem tempo para Deus. E eu não estou falando do culto não, tá? De manhã aqui é muito fácil você ser crente. É sair por essas portas, sair com a mesma alegria para dentro da sua casa. É para dentro da sua casa. Ter paz, ter alegria, ter mansidão, domínio próprio dentro da sua casa. Mas tu vai na casa de crente, minha irmã, é ira, é briga, é grito, nunca tá bem, é sempre um semblante irado, é assim. E o pior de tudo é que os crentes se fazem de vítima. É pior, pronto, é pior que eu tenho, é isso aí. Veja Judas, não dê essas ofertas, vamos dar aos pobres. Judas sempre estava na posição de vítima. Quando a gente se coloca nessa posição de vítima, a gente dificilmente vai se arrepender. Dificilmente. É por isso, gente, que quando nós olhamos para a palavra de Deus e Deus começa a tratar conosco, a gente dizer, pequei contra o Senhor. Faça como Davi, quando foi repreendido, pequei contra o Senhor. Meu irmão, você conhece a casa de um crente quando você vai na casa dele. Uma vida de um crente, você vai na casa dele. Pergunta aos filhos como é o pai, como é a mãe. Tá gravando, né? Mas vou falar uma coisa. Também, tô nem aí. Pode ficar gravado. Minha avó, ontem foi o aniversário dela. Quem foi lá? Quem foi lá na casa dela? Você vai dizer, poxa, eu não fui. Ninguém foi. Poxa, por quê? Plantou, colha. Entendeu como é, gente? Para de ter pena das pessoas. Meu irmão, toda escolha, toda ação, ela vai ter consequência. Todas as coisas que a gente faz têm um efeito colateral, seja bom, seja ruim. Se você for uma pessoa chata, insuportável, você vai morrer só. Você vai morrer só. Todos vão sair perto de você. Estou mentindo? Já viu aqueles velhos que ficam lá no Amém lá, que fica ali, foi lá? Você chega lá, é a história mais coitada do mundo, mas foi um péssimo mãe, um péssimo pai, foi tudo péssimo, mas no final da vida, não, pelo amor de Deus, cuide de mim. Como, meu irmão? Me diga como. É uma graça super abundante. Você concorda comigo, gente? Porque ninguém vai parar a vida deles para cuidar de uma pessoa que só plantou porcaria. Eu estou mentindo você? Nós devemos honrar e amar, mas levar a culpa não é nosso papel, não. Não culpa, não. Você escolheu, meu irmão, não culpa, não. O problema é seu. E todo efeito, e toda ação, toda escolha tem um efeito colateral. Ou para bom, ou para ruim. Olha o texto comigo. Verso 9. Foi sepultado em sua própria herança, em Timnat-Heres, na região montanhosa de Efraim, ao norte do Monte Gaás. Agora a parte mais dolorosa do texto, para mim é a parte mais dolorosa, mas me toca nesse texto, é o 10, o 11 e o 12, que mais me deixa chocado aqui. Porque isso aqui se faz muito presente hoje. É muito verdadeiro, esse texto chega, ressalta em meu coração de forma muito forte. Veja o verso 10 comigo. Vou ler bem devagar com vocês. Toda aquela geração. Observe que o texto inicia dizendo toda aquela geração. Toda aquela geração. Também morreu. E foi reunido aos seus pais. Quando fala que foi reunido aos seus pais, é que eles foram colocados os seus corpos em espírito. Oi. Som estando ok, graças a Deus. Que todo aquele corpo daquelas pessoas foram colocados naquele local ali, que aqui foram mortos. Abraão, Isaac e Jacó estavam perto daquelas pessoas ali.
E perto também de Josué, dos anciões. Então, como diz que aquele corpo foram colocados lá, foram reunidos aos seus pais, que foram colocados perto daquelas pessoas. E agora a parte B do texto, que é onde mais sangra em nosso coração. Que é qual? Essa aqui, ó. E depois dela, e depois daquela geração, após ela, se levantou uma nova geração. E uma nova geração nasce. O que é que acontece com essa geração? Veja só. Essa geração que não conhecia o Senhor. Se isso não dói no seu coração, meu irmão, tem algo de errado com você. Eu vou explicar o porquê. Porque quando nós olhamos para a nossa geração atual, pessoas também não conhecem a Deus. Mesmo ouvindo o Evangelho, ouvindo a palavra, não conhecem a Deus. Porque o fator de conhecer na consciência é uma coisa, mas conhecer na prática é outra coisa. Conhecimento teórico e teológico é uma bênção, mas o maior conhecimento que traz evidência é na prática. Você concorda comigo? Vou dizer a você, se você fizer um curso hoje de consertar som, nós estamos esperando você consertar o quê? O som. Quando você não conserta, mais simples que seja, o que acontece? Você perde credibilidade. Você concorda comigo? As mesmas coisas são os crentes modernos. Dizem conhecer o Senhor, mas não vivem para Ele. A vida está um fracasso, está uma desgraça, infelizmente. Porque nossa geração, ela está vivendo isso. É muito doloroso. Olhar uma geração inteira. Gente, quando a gente fala da nova geração, vou dizer para você. 2005 até 2017 foi uma geração. 12, 13 anos começa aquela idade da pré-adolescência, adolescência, né? Já agora vem uma nova. 17, 18, 19, está vindo uma nova geração. Será que essa geração ela vai conhecer o Senhor? Você já parou para se perguntar? Por que, pastor, essa nova geração ela só está dizendo que não vai conhecer o Senhor? Porque nós não fazemos nada. Essa é a verdade. Ninguém quer assumir responsabilidade com Deus. Não é com a igreja, não é com Deus. Porque a nossa maior missão é servir a Deus, gente. Amém, gente? Porque primeiro eu sirvo a Deus com excelência, depois eu sirvo as pessoas com excelência. Vocês entenderam, gente, como é? Se eu não servir a Deus com excelência, nunca vou servir vocês bem. Porque o fator primordial sempre vai ser Deus. Sempre. É Cristo. Entendeu, gente? Cristo. Depois, pessoas. Você ama seus filhos. Mas primeiro você ama quem? Deus. É por isso que nós estamos vendo uma geração terrível. Um exemplo. Hoje, eu não sei se ele e seu irmão já falou sobre isso. Pode até me ajudar nisso aqui. Tem pais que vão na escola brigar com os professores por causa dos filhos. Os anjinhos, né? Os anjos intocáveis, querubins ungidos. Grita com a professora, trata mal, mas a mãe vai lá e passa a mão. Vocês entenderam o contexto que nós vivemos? Como ele está pecaminoso, caído. Então eu posso dizer e me entristecer com isso, de dizer uma nova geração também nasce, porque ele está conhecendo o Senhor. Isso é uma verdade, da mesma forma que aconteceu no tempo de Josué, onde as manifestações eram visíveis de Deus. Hoje temos Cristo que vive em nós, amém, gente? É muito mais superior à aliança antiga. Porque Cristo vive, Cristo reina, está em nós, o Espírito de Deus habita em nós. E o que nós temos feito com nossa vida? Eu fico muito triste, gente. Relatos chegam ao meu ouvido, tá? Você acha que não? Vou diminuir aqui o gráfico para você entender. Chegam relatos no meu ouvido. Você pode se mostrar para mim que está bem, mas eu sei que sua vida está uma desgraça. Eu sei. Mas é problema de quem? Seu. Não é problema meu. Amém, gente? Eu falo, ensino, eu mostro, eu converso, mas é problema de quem? Salvação individual. Não. Está na hora da gente parar de ter pena, sabe? Em que sentido, pastor, de pena? É se você escolheu, colha com suas escolhas. Ponto. Amém, gente? Não sei se vocês viram aqui que meu celular tocou. Quem viu aqui? Quem prestou atenção? Meu celular tocou aqui. Viu que meu celular tocou? Só não vou ler aqui, tá? Mas
vai fazer o negócio lá. Não vou. Não vou. Mas por quê? Cada um escolheu, colha com suas escolhas. Amém, gente? E nós temos que educar as pessoas assim. Amém, gente? Educar. Para elas entenderem que ninguém tem compromisso com ninguém, não tem obrigação com ninguém. Favor é favor, obrigação é. Se a gente colocar isso em pauta, meu irmão, nessa sociedade, as coisas vão para frente. Você concorda comigo? E é assim. E nasceu uma nova geração que não conhecia o Senhor, nem as obras que ele havia feito para os outros. O que aconteceu aqui? Essa nova geração nasce e tem uma falha nessa transição de geração. E que falha foi essa, pastor? Foi a falha da tradição oral. O que é isso, pastor? Temos a tradição oral e a tradição escrita. O que é isso? Tradição oral é quando os pais passavam para os filhos, de boca em boca, o que Deus tinha feito. Tradição oral é que Deus preservou. Hoje nós temos o quê? A tradição escrita, que é a Bíblia com 66 livros, mas vem junto, misturado com a tradição oral, que é o que? A transmissão do Evangelho. É uma tradição o quê? Oral, mas se baseando em uma escrita, que é a palavra de Deus. Essa geração não conhecia o Senhor, porque a tradição oral do tempo falhou. Os pais não estavam ensinando os filhos absolutamente nada. Meu irmão, nós estamos passando numa época que nós estamos perdendo nossos filhos dentro de casa. Antes se perdia para droga, né? Hoje é dentro de casa que se perde. É assim, não? Nós sabemos, gente, que a salvação não depende de nós, porque existe aquele dogma, né? Filho de crente, crente não é. É assim, né? Já viu esse dogma? É mentira. Biblicamente não existe. Mas nós temos que sanar e sarar a nossa consciência. Como eu saro dessa forma, João? Discipulando, ensinando, conversando, demonstrando, exortando. Porque se der o que não presta, meu irmão, não foi culpa tua. Vocês entenderam como é? É assim, não deu porque não presta. Que não foi aquilo que você programou e tanto quis. Não é culpa sua, pastor. Eu ensinei, eu discipulei, eu fui presente, eu estava lá e fiz o que eu pude dentro das minhas limitações. Mas deu porque não presta, infelizmente, qual foi a função dele? Que ele colha e que ela colha as consequências dela. É assim ou não é assim? Mas quando você não faz nada disso e fica passando a mão, é você que se ferra todinho. Porque todo mundo vê, passou a mão demais. Passou a mão demais. Passou a mão demais. Homem, se Deus disse que é com a vara que se corrige, meu irmão, você quer tirar a vara por quê? Vara, correção, amém, gente? Não é espancar, que até crime espancar, mas a correção de uma lapadazinha faz bom, faz bom. É bom pro couro, esquenta, né? Esquenta, deixa, né? O cara fica mais agitado. É bom também. Ah, não é? É parte do evangelho, faz parte da correção. Porque, meu amigo, o que eu vejo hoje de filho de crente mal educado é brincadeira. É assim ou não é? Gente, lembre de uma coisa, nossos filhos não são santos não, viu? Na frente da gente é uma bênção, por trás, misericórdia, parece um demônio. É assim ou não é assim? Homem, vamos parar de estar passando mão na cabeça do filho da gente. Porque não é santo não, meu irmão. É amizadezinha nojenta, que não presta, está envolvido em situação que não presta, a gente às vezes nem sabe, concorda comigo ou não concorda comigo? É desse jeito. Por isso que se eu pegar, dou-lhe cada cipuada, seguro, pronto, acabou. Eu digo, e deixo bem claro, olhe, essa portinha para cá, Deus e tal, daqui para lá, Zé, maior, vá, faça o que você quiser. E tá tudo certo. Amém, gente? E tá tudo certo. Não muda nada. E eu digo mais assim, converso muito com todas as duas. Eu tenho duas meninas. Eu tenho duas meninas e eu digo, depois que ficou de maior, independente, faça o que você quiser da vida de vocês. O meu papel eu fiz e faço com muita excelência. Amém, gente? Amém. E tá tudo certo. Não gostar, não gostou, depois diga, não, meu pai foi chato, o problema é de vocês. Eu prefiro pecar pelo excesso do que pela falta. Melhor pelo excesso do que pela falta. Concorda comigo, gente? É uma verdade que vivemos. É por isso que uma geração se levantou sem conhecer o Senhor. Isso é culpa da igreja. Isso é culpa da igreja. Porque as sementes que Deus colocou na igreja, que são nossos filhos, são terríveis. Infelizmente. São terríveis. E a gente não pode passar pano não. Amém, gente? A minha está na pré-adolescência. Você acha que não tem coisa não? É tumulto não? É? Isso não resolve não? É?
Resolvo. Então, pra cima. Vamos resolver, né? Da melhor forma possível, né, gente? Quando a gente tenta resolver da melhor forma possível, que não quer resolver da melhor forma possível, tem outra forma de se resolver. Cinto. Eu falo cinto? Tem de couro, tem couro sintético, tem de plástico. Tem todo tipo, e acabou o seu assunto. Fim de conversa. Amém, gente? Não, pastor, porque eu sei. Então pronto, crie do seu jeito e você vai ver como vai dar bom as coisas. Amém, gente? Tá bom. Não, porque não pode, porque não deixar trauma. Trauma fica na gente, como pai. Pai, fica na gente o trauma. É melhor que fique nele do que na gente. É ou não é? Fique em você o trauma, em mim não. Acaba se quebra para trabalhar, meu amigo, para suar a camisa, para dar o melhor, para oferecer uma coisa melhor, não quer? Ah, meu amigo, pelo amor de Deus, vá procurar o que fazer. Por isso que a geração nasceu se conheceu o Senhor. Os pais não estavam nem aí com o Senhor. É por isso, gente, os pais precisam estar com Deus. E ponto final. E quando foi assim. E o bom de tudo é que a sociedade vê. O pai e a mãe dessa menina aí, desse rapaz aí, meu amigo, ei, era seguro, viu? Deu porque tem que dar, né? Assim que o povo fala, quem já ouviu falar isso? Eu já ouvi demais. Deu porque tem que dar, mas o pai e a mãe é exemplo. Não pense em... Samuel era um exemplo ou não era um exemplo bíblico? Era ou não era exemplo bíblico, Samuel? Mas os filhos de Samuel eram? Eli era homem de Deus ou não era homem de Deus? Mas os filhos eram? Nadab e Abiú? Levítico capítulo 10, a ira de Deus se acendeu contra os dois e matou os dois. Aí chega quem? Para Deus com a carinha feia? Eli. Por que tu está com cara feia ali? Se teus filhos pecaram mesmo, fizeram que era mal aos olhos do Senhor. Deus é justo, gente. Deus é um Deus justo. Digo isso e repito e falo constantemente. Falo para jovens quando vão lá na minha loja consertar, converso com muitos jovens. Converso com muitos pais também, muitos mesmo, converso muito. Parece que lá na minha loja parece que durou enxame, parece que porra adivinhou já. Ele é pastor, vamos conversar. Digo, meu irmão, quando Deus começar a julgar seus filhos, não fique com raiva de Deus. Deus é justo. Amém, gente? Amém. Deus é justo. Por quê? Vamos ler junto comigo aqui? Verso 11. Então os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, servindo aos Baalins. Meu irmão, eu vou usar aqui de um princípio, de um pressuposto, e vocês vão me entender onde eu quero chegar. Toda vez que a gente deixa de buscar o Senhor e ter Ele como Senhor de nossas vidas, nosso coração sempre vai se inclinar para a idolatria, alguma coisa. Ou é um pai, ou é a mãe, ou é um filho, uma filha, um neto, uma neta, um irmão, um primo. Seu coração sempre vai se idolatrar por alguém. E aquela pessoa vai ser intocável. Sabe por que eu vou dizer você? É tanto que eu guardo muito no meu coração. Lá na escola teve uma situação que a sala toda foi chamada a atenção, né? Porque estava conversando demais, tá? E meu coração queria dar uma de doido, né? Porque a gente entra no modo o quê? Proteção, é ou não é? Eu falei, não, tá errado. Ela tá errada, tem que colher. Não tá certo, professor. Diga mesmo e bota para quebrar. Demais moral professor ainda. Pronto, acabou esse assunto. Aí eu que fiz o quê? Guardei meu coração. Vocês entenderam, gente, como é as coisas? Nossa idolatria é só a Deus, gente. E a mais ninguém. É entender que eu sou pecador, vocês são pecadores, nossos filhos são pecadores, e eles vão colher pelas escolhas deles. Você não pode se meter na escolha de ninguém. Amém, gente? Por isso que eu já ensino desde pequeno, tem que ensinar. Olha, se você fizer, vai ter consequências. Vai ter consequências, tá certo assim? Tá bom, pronto. Fez, pronto, castigo. Fez, pum, sem celular. Uma semana, um mês, 6 meses e assim vai, gente. Amém, gente? É assim. A banda toca do jeito que você quer na sua casa, amém, gente? Amém ou não amém? Amém. Pensei que não era não, misericórdia. Do seu jeito. Meu irmão, olha, a minha mãe era muito chata. Cara, pelo amor de Deus. Parece que é complicado demais. Pense numa mulher que era chata. Hoje não, porque ficou grande, né, tá? Mas, meu irmão, mulher para gritar dentro de casa, mesmo. Ou mulher para ter agonia dentro de casa. Minha mãe era gritando. Eu falei, meu irmão, quando eu disser demais, eu vou sumir. Mas nunca eu fiz na sua casa. Quem já viu já um cavalo grande gritando, berrando dentro de casa, é menina. Menino,
Tá aí, né? Você vai ficar com 3 anos, você vai ficar, toca não, pega não, rapaz, você vai dizer. Mas é um burro velho, um cavalo já namorando já. Mulher, não sei o quê, e vem, e vai, e corre, e pá. Eu queria ficar naquele inferno, mano, pelo amor de Deus, mais, mano. Eu doido para arrumar um trabalho, voar, desaparecer. Eu dizia ela, mas nunca vou na sua casa. Ainda bem que foi Cristo. Foi Jesus. Você acha bom ver perto de gente estressada? Me diga. É bom ver perto de gente estressada? Eu mesmo odeio isso. Então você vai na minha casa, eu fico na minha casa, no silêncio. Às vezes tem uns estressezinhos que é bom, né? Bora, entra, tu vai tu dormir. Vai tomar banho e dormir, tudinho. Pronto. Mas o dia todinho, negócio tranquilo. Pronto. A irmã Rayane foi lá em casa, esses dias. Não é porque é meu cunhado não, viu, gente? É irmão da minha esposa que ele só fala lá em casa não, eu também não quero não. Viu, gente? Amém, gente? Não quero não. Cada um tem sua casa, não tem sua casa? Fica na sua casa. Amém, gente? Assim, uma visita é bom, um café, um bolo. Porque é bíblico, retira a casa do pé do teu irmão, senão ele vai com uma raiva de tu. Está em provérbio. É ou não é? Você toma blusa ou não toma? Todo dia. Todo dia. Quero não. É ou não é assim? Foi lá. Renata, como é bom estar aqui. Ela botou para rir lá no sofá, falando assim, mas não se acostume não. Isso não. Sabe ser Acostume não. Horrível. Cheguei na casa da minha avó, começou a dizer, fui. Tchau. Por quê? Fique sozinho aí. Meu irmão, o reino que eu vivo é de paz, justiça e alegria. Tu acha que eu vou viver dentro da minha casa com grito? É isso que eu vou fazer. Eu vou ver assim. Eu quero paz, meu amigo. Já baixa o estresse que tem da vida. Olha, pense, olha, eu digo uma coisa a você. Por isso que eu digo a minha esposa, aí minha esposa até brinca, né? Eu penso tão menos, você vai ficar pensando. Só se Deus mesmo, né, vídeo? Colocar. Irmão, eu vou falar de homem, porque mulher é muito diferente de homem, mas quando o homem chega a uma certa idade, meu irmão, tem que deixar ele quebrar a cara para ele aprender que a vida não é um morango do amor, não. Eu tô mentindo, gente? Deixa quebrar a cara, se ferrar mesmo. Se ferrou, continua, meu filho, fica à vontade. Estamos criando quem, gente, para essa geração? Me diga. Homens, meus irmãos. Acabou-se. Me lembro quando meu pai, diante de Deus, gente, se meu pai deu 2 lapadas em mim, na vida foi muito. Tudo ele chegava, botava a cara na minha cara e dizia, olha, o homem daqui sou eu, viu? O ar chega mudava. E minha mãe falava o quê? Nada. Nada, ela não se metia. Ele vai fazer, ele vai limpar esse quintal ainda hoje. Comigo. Pega. De noite chegou de noite, já dava febre. Morre não, é uma febre. O corpo dele está entrando em defesa mútua. Morri. Vai olhar para o quartel. Pergunta a Jadson. Quartel, como é que é? 4 da manhã, o cara entra no quarto gritando, bora, levanta, se arruma, vai. Bota a roupa, você tem só 5 minutos. E vira. Fala que sabe na chuva, vai lá pra chuva, vai. Sol, meu amigo. Nossa geração precisa ser reeducada. Tô mentindo, gente? A geração que conhece ao Senhor tem perspectivas masculinas evidentes. A estrutura de um homem é para guerra, meu irmão. A estrutura masculina é de guerra. O homem, o porte dele é de quê? De guerra. Observe como ele treina. Para esse bicho se agarrando, se pegando. Vão a mulher, você vê o treino é mais tranquilo, mais light. Quando a mulher faz... A gente se pega, parece um cara de bicho se agarrando, pegando. E sem camisa, se agarra, joga pro lado, dá uma chave, agarra, pega. Depois tá todo mundo rindo. Aquilo é bom, prazeroso para todo mundo. Tá lá, a gente fica rindo, suar, negócio bacana. Ai, tá doendo meu braço. Meu Deus. Chegou lá esses dias, eu disse a ele,
Chegou lá esses dias e a gente está tendo aqueles momentos lá de oração. Pode ficar tranquilo, pode ficar tranquilo, dá para finalizar assim. A gente teve um momento de oração, de leitura da palavra lá e tal. E comecei a falar sobre masculinidade cristã. O que era ser um homem masculino, um homem feminino. Porque vocês já viram, gente, que tem homem que diz: não, eu tenho meu lado feminino. Você já viu homem dizer isso? Aí o outro pegou e falou isso lá na hora: não, eu tenho meu lado feminino. Eu não tenho, não. Esse lado eu acho que eu perdi. Esse lado meu feminino. Eu tenho, não, lado feminino não. Só tenho um masculino. Você concorda comigo, gente? Nós só temos uma evidência: mulher é mulher, homem é homem. O jeito de homem é jeito de homem, o jeito de mulher é jeito de mulher. E tá tudo certo, gente. Amém, gente? Acabou-se. E a nossa geração hoje, ela perdeu essa característica. Observe hoje, veja lá. Pronto, você pega hoje os meninos que treina, joga futebol, que faz... tá ficando escasso. Vai ficar tranquilo, meu irmão. Olha lá, tá aí. Aleluia. E você vê que isso está se diminuindo a cada vez mais. Vocês estão percebendo, gente, isso ou não? Observe que os trabalhos braçais mais pesados estão ficando escassos. Porque a nova geração ela não quer. Pode prestar atenção. É isso que está acontecendo. Está diminuindo, está ficando escasso. Observe para você arrumar um cabo aqui, coloca uns tijolinhos na sua casa. Está ficando velho o povo. E os novos não quer. Ou quer ver de internet, quer ver de alguma coisa. Como é que um país assim vai para frente? Me diga. Como vai para frente? Sem mão de obra? Ô, gente, eu não sei se você acha isso bonito. Isso não é bonito. Um país que tem mais pessoas que recebem Bolsa Família e tem menos CLT, carteira assinada. Você acha isso bonito? Você acha que essa geração está sendo bem educada? Eu digo a vocês, quem é a grande culpa dessa aí? Qual é a maior culpa de tudo isso? A igreja. Eu vou dizer a vocês porque a igreja não consegue educar as pessoas a fazer o que é certo. Sabe por que não consegue mais educar? Porque se o pastor fala uma coisa, se magoa. Se a igreja fala uma coisa, se magoa. Aí o povo se magoa com tudo. Com tudo. Hoje em dia, o povo já é melindroso. O povo não me toca, não. Se me tocar, eu esprito aqui, viu? É assim ou não é assim? Um relato de um pastor onde eu estava vendo que ele teve que sair de 3 igrejas porque o povo era todo: não me toque. Se ele falasse alguma coisa, o povo ciscava, falava outro, e o que o pastor é bíblico. Eu sei que ele estava pregando, seguia ele, ouvia. Senão teve que deixar, porque o povo está delicado demais, ele disse: não ia mais exercer a função pastoral. Mas nunca. Porque a geração, ela se perdeu, que eu estou dizendo. Deixaram o Senhor Deus de seus pais, que havia tirado da terra do Egito, seguiram outros deuses, os deuses dos povos que havia ao redor delas, e adoraram e provocaram o Senhor a ira. Gente, você acha que Deus está feliz com essa nação? Você acha que Deus está feliz com essa nação? Não está. Aí quando a ira de Deus se manifesta, está manifesta. Por que está manifesta? Verso 13. Porque deixaram o Senhor e serviram a Baal e a Astarote. A ira do Senhor se acendeu contra Israel e ele os entregou nas mãos dos ladrões que os despojavam do que possuíam. Vou dar um exemplo para você. O nível de assalto tem aumentado ou não? Tem ou não tem aumentado? É relato todo dia, roubaram meu celular, levaram meu celular. É ou não é? A estimativa está triplicando. Do ano passado para cá está triplicando. Governo, gente, eu não estou falando de governo, não. Eu estou falando de estimativa, do que está acontecendo. E que sempre aconteceu. Sempre teve roubo, sempre teve assalto, sempre teve droga, sempre teve tudo. Sempre teve tudo. E ninguém nunca mudou isso. Só Deus para mudar, gente. Ninguém vai conseguir. Vou dar um exemplo para você. Aconteceu aquela invasão lá dos policiais, mataram muita gente. A gente sabe que ali foi para refrear o mal e tal, mas não tem motivo de alegria daquilo não, gente. Quando você vê uma pessoa, quando ela morre, por mais que seja por motivo de droga, estava com um fuzil na mão, algo do tipo, a chance dela se arrepender acabou. Acabou. Por outro lado, nós vemos que o mal foi refreado, porque tiveram escolhas ali também. Ele escolheu pegar no fuzil e combater o bem, que é Romanos 13, fala: se tu queres o bem da autoridade, faz o bem. Se tu não queres, a espada vai vir sobre você. Paulo fala sobre as autoridades, que ela tem esse papel de fazer isso mesmo, refrear o mal. Aí você vê mães ali chorando. Você acha aquilo bonito?
Você acha que uma mãe cria um filho para ser bandido? Seja sincero. Você acha que uma mãe queria dizer, então eu vou criar meu filho para ser um traficante? Você acha que uma mãe faz isso, um pai faz isso? Não, gente. Então a nossa alegria e oração é orar para que Deus entre naquele ambiente, que a graça de Deus superabunda naquele lugar e pessoas sejam salvas dentro daquele ambiente ali. Aí quem é que vai fazer isso? A igreja de hoje não quer esse compromisso. A igreja de hoje não quer. Compromisso de avançar o reino, de pregar o reino. Sabe por quê, gente? Porque cada um no reino de Deus tem seu papel. Cada um. O pastor, ele é pastor, pastoreia. O missionário é missionário e faz missões. O evangelista faz evangelismo, vai lá e avança. O mestre ensina e faz. E os crentes fazem o papel com todo mundo. Amém, gente? Cada um no seu quadrado. O reino funciona assim. Ele entra e eu vou dar um exemplo para você. O braço, ele é perna ao mesmo tempo, tem como? É o que Paulo fala em 1 Coríntios 12, gente. Sobre o corpo de Cristo. As pernas é o braço, imagina só. Se as pernas fossem nos braços, estou aqui balançando as tuas pernas. Isso tem lógica? Não tem, gente. Porque vai contra aquilo que Deus instituiu. A mesma coisa ele fala sobre os pastores. Ele diz, primeiro os apóstolos, depois os pastores, depois os profetas. Depois ele começa a dizer quem é depois de cada um. Porque cada um no seu quadrado. Ou a gente entende isso, ou a gente vai morrer na água, vai nadar e vai morrer no raso, cansado. Amém, gente? Cada um tem seu papel no reino dos céus. Eu tenho meu papel. E a gente tem que fazer e tentar exercer com a mais fidelidade possível. Perfeição, nunca vai haver perfeição. Gente, essa palavra perfeição, ela é mentira, tá? Amém? No nosso contexto, ela é mentira. Por que é mentira, pastor? Porque ninguém consegue ser perfeito. Quem é que consegue ser perfeito, meu irmão? Você é perfeito? É perfeito? É perfeito? É perfeito? Ninguém é perfeito, né? Não tem, mas a gente tem que buscar excelência. Excelência sim. É outro patamar, excelência. Perfeição só Deus. E mais ninguém. Eu vou ler esse texto e encerro o verso 15. Por onde quer que fossem, a mão do Senhor estava contra eles para o seu mal, como o Senhor lhes tinha dito, e como lhe havia jurado, estavam em grande aperto. Deus começou a perseguir aquele povo. Aquele texto ele é lindo, você concorda comigo, de Romanos, que diz o seguinte, Romanos 8:31, se Deus é por nós... É lindo esse texto ou não é lindo? Ah, beleza. Mas a grande questão é, se Deus for contra você, quem será a favor de você? É por isso, gente, quando você vê pessoas fazendo escolhas erradas na vida, quebrando a cara, automaticamente Deus vai ser contra aquela pessoa. E vai vir contra aquela pessoa. Não fica a favor daquela pessoa. Porque senão você entra contra quem? Contra Deus. Amém, gente? Às vezes nós temos que deixar o nosso coração mole de lado e agir com a razão. Porque às vezes a gente age muito por emoção. Muito por emoção. Pecou, meu irmão, você falhou. Vamos orar por você. Isso eu falo também de forma externa, tá? Ímpios também. Quando eles escolherem errado, colhe suas consequências, meu irmão. Fique à vontade. É o Evangelho que diz isso. Amém, gente? Você não vai odiar as pessoas, vai amar, mas deixar aquela pessoa com Deus e deixar o tempo de Deus resolver a situação dela. Ou dele, né? Amém, gente? Deus é bom, não é bom?